Bem, como havíamos dito na primeira aula, estamos tendo um trimestre bíblico e estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, em Brasília. Ele também é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus. É o relator da Comissão Especial da nossa Declaração de Fé da CGADB. Essa é a segunda lição e também é a primeira das lições que tratam da parte doutrinária da epístola. Como havíamos dito na teleaula anterior, as epístolas têm por natureza três partes. A primeira, saudação, que foi a nossa primeira aula. A segunda parte, a parte doutrinária. E a terceira parte, a parte prática. Esse capítulo é, na verdade, um hino. Hinos são canções poéticas feitas para louvor de alguém ou de alguma instituição. Por exemplo, nós temos os hinos nacionais, nós temos os hinos de clubes de futebol e hinos de entidades e outras divindades. Mas nesse caso, o nosso objeto de estudo também será um hino, só que um hino de revelações que falam das bênçãos de Deus para a igreja, que é o capítulo 1 da nossa carta de Paulo a Éfesos. Este hino tem um conteúdo doutrinário e também um método pedagógico. E ele já começa louvando a Trindade. E será aqui, nessas passagens que vamos estudar, já a doutrina que sustenta a Trindade, o conceito da Trindade. A doutrina que acreditamos que há um único Deus, mas que ele existe em três pessoas distintas: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E isto justamente para afastar a ideia de que há três deuses. Ora, o Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus. No versículo 3, Paulo fala sobre ele, sobre o Senhor. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que ele já menciona Deus, nosso Pai, já menciona também o nosso Senhor Jesus Cristo, também Deus. E no versículo 13 ele vai indicar também a pessoa do Espírito Santo, quando ele diz: fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Os que não acreditam na doutrina da Trindade estão negando o ensino bíblico. Podemos ver João 14, 26, assim está escrito: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará-vos lembrarem de tudo o que eu vos disse. Veja que aqui, nessa explicação, Jesus menciona três pessoas. A expressão do apóstolo, voltando para o nosso texto ainda, prosseguindo, a expressão do apóstolo é o seguinte: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, o crente em Cristo tem bênçãos espirituais. É bem verdade que existe uma valorização no Evangelho sobre a questão material. Muitos usam do expediente da aproximação com Deus por meio de Cristo para ter conquistas físicas e bem-estar social. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não se trata de bem-estar social. Eu sinto informar que esse não é o foco da salvação que o Evangelho apresenta. Na verdade, Paulo vai chamar isso de outro evangelho, um evangelho transtornado. Isso mesmo. Em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7,
assim está escrito. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas não há outro, porém há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. A salvação não tem nada a ver com a aquisição de bens materiais, mas ela nos fala de bênçãos espirituais. A salvação é a prioridade. Já o sustento material, né, é uma consequência de quem trabalha. Portanto, ela é secundária quando queremos tratar de coisas eternas. Veja o Sermão do Monte em Mateus capítulo 6, versículo 31. Assim está escrito: não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou beberemos, ou vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Mas com certeza o vosso Pai Celestial bem sabeis, ele sabe que necessitamos dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja, mas aqui são bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais são essas? Bem, a primeira bênção espiritual vem do Pai. Foi a bênção da eleição. No verso 4 do nosso capítulo 1, diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A eleição ocorreu na eternidade antes da fundação do mundo. Deus decidiu salvar o homem. Junto com essa decisão, também ele decidiu como iria salvar, que foi por meio de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, assim está escrito: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Veja, Deus escolheu salvar os homens, não indivíduos. O texto não está dizendo que ele vai selecionar. Aqui também aproveitamos para discorrermos. Aqui discordamos da doutrina calvinista, que prega a salvação incondicional, ou a eleição incondicional. Veja, Deus nos elegeu em Cristo, e não algumas pessoas, mas a humanidade. Por exemplo, quando os anjos pecaram, Deus não quis salvá-los. Deus não preparou um plano de salvação para eles. Mas a humanidade, ele por misericórdia, quis fazer diferente. Veja em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, assim está escrito: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Bem, mas todos irão se salvar? Não. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, assim está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas esse será o assunto que iremos discorrer na próxima aula, ok? Então, a primeira bênção é que ele nos elegeu. A segunda bênção do Pai, a segunda bênção espiritual, é que ele nos predestinou. No versículo 5, né, está assim: e nos predestinou filhos por adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Predestinou quer dizer predestino, ou seja, Deus predestinou um destino para os que creem em Jesus Cristo.
Ou seja, a posição que ocuparemos na eternidade já está predestinada, que é a posição de filho. Aliás, essa é a maior posição que alguém pode ter de Deus. E diga-se de passagem que esta posição é a posição do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, a escolha de Deus para o homem basta apenas que esse homem, na sua escolha, possa crer e se submeter à sua palavra, para que ele também possa ter essa posição de filho. Há sempre a escolha do homem querer temer a Deus e se submeter à sua palavra ou não. Mateus 7, versículo 13, assim está escrito: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão que a encontrem. Veja que aqui o Senhor Jesus está falando sobre dois caminhos. Então, a segunda bênção do Pai é a bênção da predestinação. Mas o Filho também nos dá bênçãos espirituais. A primeira bênção espiritual do Filho é a redenção. A redenção das nossas ofensas. No versículo 7, está escrito assim, no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Ou seja, Paulo está dizendo que pelo sangue, no sacrifício da cruz, ele nos redimiu e nos comprou para Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, assim está escrito: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, assim também está escrito: sabendo que não foi com coisas incorruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Veja que aqui nós sabemos qual é o preço do nosso pecado, o sangue de Cristo, não é? Tem gente cantando por aí que nunca saberemos o valor de nossos pecados. Tem um hino muito famoso aí, no meio gospel, que canta assim, mas é porque não lê a Bíblia. Pedro está dizendo que nós somos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. A segunda bênção espiritual do Filho é que ele nos fez herança. Veja o verso 8 e 11, mas especificamente o versículo 11. Assim está escrito: nele fomos feito herança. Em aos Romanos capítulo 8, versículo 17, assim está escrito: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Amém? Mas também o Espírito Santo nos dá bênçãos espirituais. E é a bênção do selo. No verso 13, está escrito: tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. O selo aqui não é o batismo com o Espírito Santo, como entendem alguns. O selo é a marca de propriedade de Deus. Sim, porque todos os que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. Veja João 7, 38 e 39. Assim está escrito: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele, no caso de Jesus, do Espírito Santo que haviam de receber. Os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Bem, o Espírito Santo só poderia ser dado depois da glorificação de Jesus. E quando foi que ocorreu essa glorificação?
Quando foi que ele ocorreu e quando foi que o Espírito Santo foi dado? Ocorreu no dia da sua ressurreição. Em João capítulo 20, Evangelho de João, versículo 19, assim está escrito: chegado, pois, a tarde, daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz, paz seja convosco. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebeis o Espírito Santo. Bem, a nossa declaração de fé, né? Essa aqui, no capítulo 19, no item 1, na página 166, se não estou enganado, diz que quando o Consolador desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, eles já tinham o Espírito Santo. Porque quando, na hora que o crente tem a experiência de salvação, quando ele se converte, né, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo já passa a habitar nele. Veja 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Assim está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Né? Veja Gálatas 4, versículo 6, por exemplo. Assim está escrito: e porque sois filhos de Deus, ou melhor, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo. O Espírito de Filho que clama dentro de nós. O Espírito de seu Filho que clama dentro de nós. Abba, Pai. Ainda em Gálatas 3, versículo 2, se não me engano, assim está escrito: só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui é uma pergunta com um tom irônico do apóstolo. Ele está chamando a atenção dos Gálatas e ele está respaldando, dizendo: vocês receberam o Espírito Santo quando preguei a palavra e vocês pela fé creram. Então, se temos o Espírito Santo como um selo que prova que somos propriedade de Deus, né? Esse Espírito Santo aí vem na hora da conversão. Já o batismo não. O batismo do Espírito Santo é uma outra experiência. Se temos o selo do Espírito Santo, toda a maldição hereditária cai por terra. Se temos o selo do Espírito Santo, temos também o bilhete que vai nos levar para no arrebatamento. E o selo do Espírito Santo é a garantia de que seremos arrebatados. A segunda bênção espiritual do Espírito Santo é o penhor. Entenda, se em Jesus somos feitos herança com o Espírito Santo, temos a condição de receber essa herança. Ou seja, sem o Espírito Santo, você não pode receber a herança de Jesus, que Deus tem em seu reino. Veja o versículo 14, assim está escrito: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Penhor é a garantia. Por exemplo, o penhor do trabalho é o salário. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia de que herdaremos o reino de Deus. E esse penhor não apenas nos habilita a ter acesso ao reino, mas também aos dons espirituais. Amém? Então, fazendo um breve resumo, o Pai nos abençoa, primeiro, com bênçãos espirituais, que a primeira bênção é a bênção da eleição. A segunda bênção é a bênção da predestinação. O Filho também nos abençoa com bênçãos espirituais. A primeira, com a bênção da redenção das ofensas. A segunda, com a bênção que nos faz sua herança. O Espírito Santo também nos abençoa com bênçãos espirituais, com a bênção do selo da promessa, e a segunda bênção é a bênção do penhor. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Amém? Mas ainda queria só salientar
que Paulo diz que essas bênçãos estão nos lugares celestiais. E esse lugar, esse endereço, não é físico, né? O próprio texto diz, lugares espirituais. Ou seja, o próprio reino de Deus. Que através do Espírito Santo, da palavra de Cristo, a igreja tem livre acesso. Eu quero encerrar citando o texto aos Hebreus, capítulo 10, versículo 20. Assim está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Deus em Cristo abençoe a todos nós. Te aguardo na próxima aula.